Quando a vida parece um turbilhão de compromissos e preocupações, encontrar pequenas práticas que mudem nossa perspectiva pode ser o passo decisivo para uma transformação profunda. Imagine que em apenas 3 dias você possa lançar as sementes de uma nova vida, uma vida mais leve, mais forte e alinhada com o que realmente importa. Os hábitos que vamos explorar aqui não são mágicos, mas têm o poder de despertar em você uma força que talvez estivesse adormecida, e isso é o que o estoicismo nos ensina. Que a verdadeira mudança começa no simples, no que podemos fazer agora, e se espalha como ondas pelo nosso cotidiano. O poder de transformação em 3 dias está na intenção que colocamos em cada hábito, em cada pequena ação. São práticas que vêm dos ensinamentos dos maiores filósofos estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, pensadores que nos mostram que a vida é construída nas escolhas diárias. Escolher acordar mais cedo para ouvir o silêncio, respirar fundo para lembrar que a calma está dentro de nós, ou nos desapegar do que não precisamos. Cada uma dessas ações, quando feita com propósito, nos aproxima de uma vida mais autêntica e significativa. Talvez você se pergunte, 3 dias são suficientes para transformar a vida? Sim, 3 dias são o começo, o impulso necessário para criar raízes de mudança. Cada um desses 7 hábitos que você está prestes a conhecer pode não parecer grandioso, mas juntos formam um caminho poderoso para quem quer mais do que apenas sobreviver. Quer viver de verdade, com força e com propósito. Agora, antes de mergulharmos nesse guia de transformação, proponho um desafio. Declare nos comentários: hoje é dia de mudança. Participe e compartilhe sua jornada e vamos fortalecer essa comunidade juntos. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essas mensagens e se inspirar a mudar. Prepare-se! Você está a um vídeo de descobrir os 7 hábitos que mudam tudo em apenas 3 dias. 1. O silêncio da manhã. O primeiro hábito que vamos explorar é o silêncio da manhã. Este hábito pode parecer simples, mas a sua profundidade e impacto são imensos. Começar o dia em silêncio é como abrir a mente para um mundo novo, como se ao nascer do sol, cada pensamento seu estivesse livre das interferências do dia a dia. A prática de encontrar esse silêncio logo ao acordar é uma das formas mais poderosas de se conectar consigo mesmo e com seus propósitos mais profundos. Imagine que, ao acordar, em vez de pegar o celular e mergulhar nas demandas do mundo, você reserve os primeiros minutos para simplesmente estar em silêncio. Esse momento, ainda que breve, é seu espaço de paz antes que as exigências do dia apareçam. No estoicismo, esse é o momento de encontrar o eixo interno, o ponto onde nenhuma influência externa ainda tem poder sobre você. Sêneca dizia que a mente precisa de tranquilidade e que a paz de espírito é o primeiro passo para uma vida de sabedoria e propósito. Ele acreditava que é no silêncio que o homem encontra a verdadeira liberdade e que essa paz interna é capaz de nos blindar contra as agitações e as preocupações. Para criar essa rotina, comece reservando pelo menos 5 a 10 minutos logo ao acordar. Sente-se, feche os olhos e concentre-se apenas em sua respiração. Não é preciso meditar ou tentar alcançar um estado espiritual elevado. Basta ouvir o ritmo natural do seu corpo, permitir que a mente se ajuste ao novo dia sem pressa. Pode ser em uma poltrona confortável ou simplesmente sentado na beira da cama, mas o importante é não permitir que nada invada esse momento. Esse é o seu espaço, onde a pressa e as preocupações ficam de fora. Com o tempo, você perceberá que esses minutos de silêncio afetam toda a sua rotina. O impacto de um começo de dia mais tranquilo e focado tende a reverberar, criando uma sensação de calma que o acompanha ao longo das horas. É como se, ao reservar esse espaço, você fortalecesse um escudo invisível que o protege do caos externo. O silêncio cria uma espécie de ancoragem interna, uma força que estará sempre à sua disposição, independentemente do que aconteça ao longo do dia. Iniciar o dia com silêncio permite que você defina suas intenções de maneira mais clara. A maioria das pessoas começa o dia sendo empurrada pelas demandas externas, notificações, mensagens, responsabilidades, e rapidamente perde a conexão com o que realmente importa. Mas ao praticar esse hábito, você começa a desenvolver a habilidade de separar o que é seu do que pertence ao mundo. Isso lhe dá mais poder de escolha.
mais controle sobre onde você quer colocar sua energia e atenção. Você se torna o arquiteto do seu próprio dia, definindo como quer reagir ao que surgir, ao invés de ser apenas uma resposta automática às pressões ao seu redor. E lembre-se, o silêncio da manhã não é apenas um momento de tranquilidade, é uma afirmação de presença. Você está declarando a si mesmo que merece esse tempo, que sua paz interna é mais importante do que qualquer distração. Essa prática é uma forma de amor próprio e também um exercício de disciplina. Os estoicos acreditavam que a disciplina é uma virtude essencial, e começar o dia com silêncio é uma maneira poderosa de cultivar essa virtude, preparando-se para enfrentar o que quer que o dia traga. Este hábito é particularmente transformador quando o praticamos por vários dias consecutivos. Ao final de 3 dias, você poderá notar uma mudança não apenas no seu humor, mas também na forma como responde ao estresse e aos desafios. A prática diária de um pequeno silêncio fortalece a sua resiliência emocional e afia a sua capacidade de decidir o que realmente merece sua atenção. Afinal, é no espaço entre o estímulo e a resposta que reside o verdadeiro poder de escolha. Então, experimente criar esse espaço para o silêncio em sua manhã. Comece com apenas 5 minutos e aumente gradualmente conforme achar necessário. Faça isso com compromisso, como um ritual sagrado, um presente que você se dá todas as manhãs. 2. Respire profundamente como um guerreiro tranquilo. Respirar profundamente. Parece algo tão simples, tão natural, que nem damos a devida importância. Mas o que muita gente não percebe é que a respiração é uma ferramenta poderosa para nos conectar com o presente, para ganhar clareza e até para cultivar a força interior. Esse hábito de respirar de maneira consciente pode parecer pequeno, mas carrega um impacto enorme na maneira como encaramos as situações do dia a dia. Afinal, quantas vezes ficamos ansiosos, agitados ou presos em pensamentos negativos e nem percebemos que estamos respirando de forma superficial? É como se o corpo estivesse em estado de alerta constante. Respirar como um guerreiro tranquilo significa fazer da respiração um ritual, uma prática de foco e força. Imagine que cada vez que você inspira, está trazendo calma para dentro, e cada vez que expira, está liberando tudo o que não precisa carregar. Em momentos de estresse, a respiração pode ser o seu melhor amigo. Quando sentir o peso do dia acumulando, experimente fazer uma pausa, fechar os olhos e inspirar profundamente. Sinta o ar entrando pelos pulmões, percorrendo o seu corpo, como se você estivesse preenchendo cada célula de tranquilidade. Depois, solte o ar devagar e, com ele, solte também qualquer preocupação ou tensão que esteja te incomodando. Esse ato simples de respirar fundo e de forma consciente pode fazer uma grande diferença. Lembra de quando alguém te disse para respirar fundo antes de uma apresentação ou de uma conversa importante? Isso não é à toa. Respirar profundamente ajuda a trazer a mente para o momento presente, afastando os medos do futuro ou as angústias do passado. É um hábito que exige pouco esforço, mas que traz grande retorno. Quando você pratica isso diariamente, mesmo que apenas por alguns minutos, começa a perceber o quanto é capaz de se manter calmo em situações que antes tirariam o seu eixo. Essa prática de respirar profundamente pode ser associada a uma técnica chamada respiração quadrada, onde você inspira contando até 4, segura o ar nos pulmões contando até 4, expira contando até 4 e mantém-se sem ar por mais 4 segundos. Esse tipo de respiração ajuda a regular o sistema nervoso, desacelerando os batimentos cardíacos e acalmando a mente. É como uma pausa planejada, onde você escolhe controlar o ritmo e a intensidade do que sente. Agora, imagine que você é um guerreiro, alguém que está sempre preparado, mas em paz consigo mesmo. Esse guerreiro não age por impulso. Ele respira antes de cada ação, pensa, se centra. Cada respiração que você faz com consciência é um treino, um lembrete de que, não importa o que aconteça, você está no controle da sua reação. Imagine o impacto que isso tem na sua vida. Em vez de reagir impulsivamente, você cria um espaço entre o que acontece e a sua resposta. E é nesse espaço, nessa pausa de uma respiração, que você encontra a força estoica para agir com sabedoria. Outra vantagem de respirar como um guerreiro tranquilo é a capacidade de se conectar com o seu corpo. Muitas vezes passamos o dia sem nem perceber as tensões acumuladas, nos ombros, no peito, na mandíbula.
Quando respiramos profundamente e prestamos atenção ao corpo, podemos perceber esses pontos de tensão e liberá-los. É como se a respiração fosse uma massagem interna, dissolvendo aos poucos as áreas de rigidez. Experimente fazer isso agora. Inspire profundamente e solte o ar devagar, sentindo os ombros relaxarem e o peito se abrir. Com essa simples ação, você já sente uma mudança sutil, uma paz que começa de dentro. E é claro, respirar de forma profunda e consciente não é só para os momentos difíceis. Faça disso uma prática regular, como um ritual matinal ou antes de dormir. Ao acordar, respire fundo 3 vezes, preenchendo os pulmões de energia e disposição para o dia. Antes de dormir, respire profundamente para acalmar a mente, deixando o corpo descansar completamente. Essas pequenas pausas ajudam a redefinir o que você sente, ajudam a acalmar a mente e a lembrar que cada momento é uma escolha. Quando praticado consistentemente, esse hábito transforma. Ele te dá a calma de quem sabe que, por mais que o mundo esteja em constante movimento, por mais que os problemas surjam, a respiração é sua âncora. 3. Pratique a gratidão ativa. A prática de reconhecer o valor daquilo que temos é uma tradição estoica fundamental, que nos ajuda a cultivar a paz de espírito e a resistir às pressões do desejo incessante. Para os estoicos, como Epicteto e Sêneca, o ato de apreciar o que está ao nosso redor não é uma expressão superficial de contentamento, mas um exercício profundo de controle interno e de liberdade verdadeira. Quando reconhecemos o que temos, amigos, pequenas alegrias e o simples fato de estarmos vivos, nos libertamos da necessidade de procurar constantemente algo externo para satisfazer nosso espírito. Comece seu dia com um breve momento de reflexão. Sente-se em silêncio, respire fundo e observe tudo ao seu redor, seja a luz da manhã, o aroma do café ou o silêncio tranquilo do início do dia. Marco Aurélio, por exemplo, valorizava esses momentos de simplicidade. Ele acreditava que na apreciação das pequenas coisas encontramos um solo firme para a paz interior. Esse ato de perceber a beleza no que já temos nos ajuda a ver que muitas das inquietações que carregamos vêm de uma insatisfação que não precisamos cultivar. Aprecie também as pessoas em sua vida. Os estoicos nos lembram que ninguém vive sozinho e que as relações humanas são uma das maiores riquezas que podemos experimentar. Sêneca dizia que nada nos faz tão gratos como um coração que sabe valorizar os outros. Pense em alguém especial e visualize momentos que passaram juntos. Ao sentir a presença dessa pessoa em sua mente, permita-se reconhecer o valor dela para a sua vida, com gratidão genuína, não apenas com um pensamento rápido, mas com a profundidade que essa prática merece. Outra maneira de fortalecer essa prática é entender o valor dos pequenos confortos que compõem nosso dia. Como os estoicos nos ensinam, não se trata de possuir coisas materiais, mas de perceber que muito do que temos nos traz uma paz simples e muitas vezes ignorada. A água que bebemos, o teto sobre nossas cabeças, a refeição que nos sustenta, esses são lembretes de que, mesmo em um mundo em constante mudança, temos o suficiente para encontrar serenidade. Epicteto dizia que a riqueza não está em possuir muito, mas em desejar pouco. Para consolidar essa prática, experimente escrever à noite sobre momentos que trouxeram um sentimento de valor ao seu dia. Anote 3 coisas, mas tente variar o que você escreve a cada dia. Talvez seja uma conversa significativa, um aprendizado novo ou um momento em que teve paciência consigo mesmo. Isso treina sua mente para perceber o que é importante e para não se apegar ao que é fugaz. Quando repetido, esse exercício amplia a visão do que realmente importa. Em apenas 3 dias, você pode começar a ver uma mudança real na forma como encara o mundo. Para os estoicos, apreciar o que já temos é um passo essencial para construir uma mente mais tranquila e focada. É um caminho para a verdadeira independência, aquela que vem de dentro. 4. Desapegue-se do supérfluo. Vamos pensar em quantas coisas acumulamos ao longo da vida. Compromissos, objetos, até sentimentos e ressentimentos que nem sabemos mais por que mantemos. É como se estivéssemos cercados por camadas e camadas que nos distanciam do que realmente somos. Desapegar-se é, em essência, uma forma de libertação,
Uma escolha consciente de remover o excesso que nos impede de viver de forma plena e leve. No estoicismo, desapegar é enxergar com clareza e dizer para si mesmo: isso realmente me acrescenta algo? Ou está apenas me prendendo ao passado? Imagina que você tem um cômodo na sua mente, um espaço que deveria ser destinado a guardar o que é importante para você, mas que está cheio de objetos que não te representam mais. Alguns têm valor sentimental, outros você manteve por puro hábito, e outros estão ali só porque um dia alguém lhe deu e você achou que devia mantê-los. E assim, essa sala vai se enchendo de memórias, de pendências, até que você mal consegue enxergar o que realmente tem valor no meio de tanta coisa acumulada. Esse hábito de desapegar envolve um processo de olhar para dentro e fazer uma faxina, como se você estivesse retirando os móveis de um cômodo e decidindo com clareza o que realmente precisa estar ali. Pode ser que você perceba que certos relacionamentos ou compromissos não estão mais alinhados com quem você é. Isso pode soar radical, mas é um exercício de honestidade consigo mesmo. Afinal, manter o que é supérfluo exige uma energia que você poderia estar dedicando ao que realmente importa. Imagine a energia mental e emocional que você libera quando se desapega de algo que já não te serve. Isso abre espaço para novas experiências e, mais importante, para quem você quer se tornar. Outro aspecto interessante do desapego é a ideia de que muitas vezes não precisamos de tanto quanto pensamos. É a diferença entre o que é útil e o que é excesso. Os estoicos acreditavam na simplicidade. Marco Aurélio, por exemplo, apesar de ser um imperador, vivia com o mínimo necessário e ensinava que uma vida simples é uma vida sem distrações. Quando você começa a identificar e deixar para trás o que é dispensável, descobre que a leveza não é apenas uma metáfora. É um sentimento real, uma sensação de paz que vem com o espaço criado. Desapegar também pode ser um ato de coragem. Muitas vezes, estamos tão acostumados com certas ideias e comportamentos que, por mais que saibamos que eles não nos servem mais, sentimos medo de deixá-los ir. E está tudo bem sentir esse medo. O importante é dar o primeiro passo e experimentar essa mudança. O que você tem a perder? Você não está jogando fora algo essencial, está apenas liberando espaço para o essencial florescer. Esse hábito, quando praticado conscientemente, pode transformar completamente sua maneira de viver e de ver o mundo ao seu redor. Desapegar não é perda, é libertação. E ao deixar de lado o que pesa, você ganha uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar a si mesmo e a vida. 5. Estabeleça propósitos claros. A vida sem direção é como um barco à deriva, levado por qualquer corrente que passe. E não é exatamente isso que muitos de nós sentimos? Quando acordamos e seguimos no piloto automático reagindo a cada nova demanda, acabamos esgotados e, muitas vezes, com a sensação de que não saímos do lugar. É por isso que os grandes filósofos estoicos nos incentivam a ter propósito, uma intenção clara que nos guie e dê sentido ao que fazemos dia após dia. Agora você pode estar pensando, mas o que significa exatamente ter propósito e como vou encontrar o meu? Primeiro, vamos tirar o peso das expectativas. Ter propósito não significa ter uma visão grandiosa da vida, algo que transforme o mundo de uma hora para outra. Muito pelo contrário. Segundo os estoicos, o propósito está em entender o que podemos fazer, aqui e agora, para dar um passo adiante. Marco Aurélio nos diz que devemos fazer o nosso trabalho, cumprir o nosso dever. Para ele, não existe propósito maior do que viver de acordo com o que está ao nosso alcance, com o que é essencial e verdadeiro para nós. Então, como encontrar o seu propósito? Para começar, pergunte-se: o que realmente importa para mim? Essa pergunta é simples, mas poderosa, e você pode usá-la em várias áreas da sua vida. Por exemplo, ao acordar, defina qual será o seu propósito para aquele dia. Pode ser algo simples, como fazer o melhor possível no trabalho, tratar todos ao seu redor com paciência, ou até mesmo se concentrar em cuidar da sua saúde física e mental. E veja bem, isso não significa que você estará preso a essa intenção como uma regra inflexível. Pelo contrário, o propósito serve como uma bússola, uma direção que você escolhe seguir, mas com flexibilidade para adaptar-se conforme os desafios aparecem.
Sêneca nos lembra que não controlamos o que acontece ao nosso redor, mas controlamos como reagimos a esses acontecimentos. O propósito nos ajuda justamente a manter o foco no que é nosso, no que está dentro do nosso domínio, para que não nos percamos nas distrações e nas exigências que surgem. Pense nisso. Viver sem propósito é como estar num rio turbulento, levado de um lado para o outro. Cada corrente nos arrasta para direções diferentes e acabamos cansados, desgastados, sem saber para onde estamos indo. Já quando temos uma direção, quando sabemos por que estamos acordando todas as manhãs, cada ação passa a ter mais sentido. Até os momentos difíceis parecem menos pesados, porque estamos comprometidos com algo maior. E isso é extremamente poderoso. No estoicismo, propósito também está ligado à ideia de virtude, aquilo que praticamos porque acreditamos que é o certo, o justo e o bom. Epicteto nos diz que a liberdade verdadeira vem quando agimos de acordo com os nossos valores, e não pelas demandas do mundo exterior. Ter propósito é agir de acordo com quem você realmente é, com os seus princípios. Quando você alinha suas ações ao seu propósito, cria uma vida autêntica, uma vida em que você se sente realmente inteiro. E um ponto importante, você não precisa encontrar o propósito perfeito. Ao longo do tempo ele pode mudar, se transformar, amadurecer. O que importa é que hoje você defina uma intenção para si mesmo. E essa intenção pode ser tão simples quanto praticar a gentileza ou melhorar um pouco a cada dia. Porque, como diziam os estoicos, é a soma dessas pequenas ações que constrói uma vida de significado. Agora, imagine viver assim pelos próximos 3 dias. Simplesmente acordar, definir uma intenção clara para o seu dia e, no fim dele, refletir sobre como foi. Em apenas 3 dias você começará a sentir a diferença. Uma espécie de alinhamento interno, como se estivesse finalmente no caminho certo. Talvez perceba que, ao seguir esse propósito, sente menos ansiedade, menos pressa e menos peso nas tarefas diárias. Afinal, cada coisa que você faz se torna parte de algo maior, parte de um propósito. É isso que quero que você experimente. 3 dias de propósito claro. Levante-se pela manhã e pense: o que realmente importa hoje? Escolha um propósito que ressoe com o que você deseja para si e permita-se viver essa intenção plenamente. Siga com coragem e humildade e observe como isso muda a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor. 6. Ouça mais. Fale menos. Esse hábito pode parecer simples, mas poucos percebem o poder que ele carrega. No estoicismo, a escuta é uma habilidade tão importante quanto o controle das emoções, pois escutar é o caminho para o entendimento de nós mesmos, dos outros e do mundo ao nosso redor. Quando você escolhe ouvir mais e falar menos, você dá espaço para que o outro se revele, para que as situações se mostrem sem as interferências das suas suposições. E é ali que reside a sabedoria que os estoicos tanto buscavam. Pense nas conversas do seu dia a dia. Quantas vezes, enquanto o outro fala, já estamos preparando uma resposta mesmo antes de ouvir tudo o que ele tem a dizer? Esse hábito de preparar respostas sem realmente escutar é quase automático. No entanto, o que o estoicismo nos ensina é que a verdadeira escuta exige presença e paciência. Ela não se resume ao silêncio enquanto o outro fala, mas é um ato ativo, de profunda atenção. Quando Epicteto disse: temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos, ele estava nos lembrando da importância de sermos receptivos, de darmos mais espaço para entender do que para reagir. Ouvir mais e falar menos nos coloca em um estado de aprendizado constante. Quando você se abre para ouvir, sem pressa de expor sua opinião ou contar sua história, você se torna uma esponja de conhecimento e experiência. Cada pessoa que passa pela sua vida tem algo para ensinar, uma visão única, uma história que pode transformar a maneira como você vê as coisas. Os estoicos sabiam disso e valorizavam o poder do silêncio como uma prática de sabedoria. Ao adotar esse hábito, comece observando suas próprias conversas. No próximo diálogo, experimente realmente escutar. Se o outro disser algo com que você discorda, não reaja de imediato. Reflita sobre o que foi dito. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender aqui? Ao fazer isso, você não apenas respeita o ponto de vista do outro, mas também treina sua mente para ser menos reativa, para ser mais paciente e compreensiva.
Essa prática ajuda a construir o que os estoicos chamavam de mente tranquila, aquela que não se agita com cada palavra ou provocação. Quando ouvimos mais, também desenvolvemos uma conexão mais genuína com as pessoas. O ato de escutar com atenção e empatia faz com que o outro se sinta valorizado e respeitado, o que fortalece os laços de confiança e respeito mútuo. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força de caráter se revela na forma como nos relacionamos com os outros. E uma das melhores maneiras de demonstrar essa força é através da escuta ativa e do respeito ao tempo e às palavras do outro. Imagine que cada conversa é uma oportunidade de aprendizado. Quando você dá espaço para o outro falar, você acessa um universo de experiências e perspectivas diferentes. Esse ato de se abrir para novas visões é uma forma de expandir a mente, de ganhar sabedoria sem o peso da presunção. Você pode até perceber que, em muitos momentos, suas próprias respostas se tornam mais equilibradas e ponderadas porque foram maturadas pela reflexão. Por fim, ouça mais, fale menos, também é uma prática de humildade. Os estoicos eram mestres em reconhecer as limitações do conhecimento humano. Para eles, a arrogância era um veneno que distorcia a visão e bloqueava o crescimento pessoal. Quando você escolhe ouvir ao invés de monopolizar uma conversa, você pratica a humildade de saber que ainda tem muito a aprender. Você abre espaço para o inesperado, para o novo e para a verdade que pode estar em qualquer lugar, até mesmo nas palavras de alguém que você julga conhecer pouco. Assim, nos próximos 3 dias, experimente aplicar esse hábito em suas interações. Treine a escuta ativa como um exercício de estoicismo, uma prática de crescimento pessoal. E lembre-se, não é apenas sobre ser mais calado, mas sobre ser mais presente, mais atento. Cada conversa é uma chance de aprimorar sua sabedoria. Adote esse hábito e veja como o simples ato de ouvir mais e falar menos pode trazer paz, compreensão e aprendizado para a sua vida. 7. Reflita ao anoitecer. No final do dia, quando tudo se aquieta e o mundo lá fora finalmente desacelera, é o momento perfeito para se voltar para dentro. Os estoicos tinham esse costume de refletir sobre o que viveram, sobre cada ação e cada escolha feita ao longo do dia. Para eles, não se tratava de arrependimento ou de pesar, mas de ajustar o leme, de entender onde a sabedoria foi aplicada e onde, talvez, tenha faltado um pouco mais de calma ou discernimento. Marco Aurélio, em seus escritos, nos mostra o valor de observar nossos atos sem julgamento severo, mas com intenção de crescimento. Porque, ao final das contas, é disso que se trata. Evolução constante, um passo de cada vez. Pense comigo, quantas vezes passamos os dias como se estivéssemos em piloto automático, sem questionar as razões por trás de nossas decisões? Só nos damos conta, muitas vezes, quando as consequências já estão diante de nós. Agora imagine o que acontece quando você cria o hábito de, todos os dias, parar e olhar para trás, para cada decisão que tomou, para as reações que teve. Em apenas 3 dias de prática, você começa a perceber os padrões, a entender melhor o que o leva a agir de uma forma e não de outra. Esse hábito de refletir não é apenas um ajuste, é um ritual de autoconhecimento que fortalece a alma. Agora quero que visualize esse momento à noite. Talvez você esteja cansado, mas ao se deitar ou se sentar num canto mais tranquilo, reserve alguns minutos para essa reflexão. Comece revendo os encontros, as conversas, as emoções que surgiram. Pergunte-se: hoje fui fiel aos meus valores? Agi com paciência, com coragem? Escolhi ser guiado pela razão ou fui levado pela emoção? Não se culpe se encontrar erros ou atitudes que preferia não ter tido. Isso faz parte do processo. O que importa é o aprendizado, é usar o dia de amanhã como uma chance de ser melhor. Você pode se surpreender ao perceber o quanto essas pequenas revisões noturnas vão transformando sua maneira de viver, porque, ao observar seus próprios atos, você começa a entender a natureza das suas reações. Por que me irritei tanto naquela situação? Por que me senti ansioso ou preocupado? E cada vez que essas questões aparecem, elas abrem uma porta para a compreensão de si mesmo. Essa prática de autoanálise vai lhe dar a capacidade de enfrentar os próximos dias com uma mente mais tranquila e uma postura mais forte. Pense nos estoicos como Sêneca e Epicteto, que nos lembram que o conhecimento de si é a chave para uma vida plena. Ao refletir sobre seu dia, você está alinhando seu espírito com a sua própria essência.
Está limpando o que não serve e abraçando o que faz sentido. E ao praticar isso de forma consistente, mesmo que por apenas 3 dias, você vai perceber o impacto. Esse hábito é como uma âncora, que lhe mantém firme em meio às tempestades diárias, que lhe dá a chance de aprender a cada pôr do sol e crescer a cada amanhecer. Então, ao final do seu dia hoje, tire alguns minutos para essa prática. E faça isso como um ritual, não como uma tarefa. Porque, para os estoicos, esse momento de revisão é quase sagrado. É a oportunidade de lapidar o espírito, de polir o caráter e de estar em paz com quem você é, independentemente dos erros ou acertos. Lembre-se, o importante não é ser perfeito, mas estar em constante aperfeiçoamento. Chegamos ao final dessa jornada pelos 7 hábitos que podem transformar sua vida em apenas 3 dias. Agora é com você. Lembre-se de que cada um desses hábitos é uma escolha diária, uma decisão de olhar para dentro e de agir com propósito. Não se cobre perfeição, apenas dê o primeiro passo e observe como, aos poucos, a vida começa a se alinhar ao que você realmente valoriza. Se você assistiu até o final, quero saber. Deixe aqui nos comentários. Eu fiquei até o final. Isso me ajuda a entender que estamos juntos nessa jornada de crescimento e de transformação. E se este conteúdo fez sentido para você, se trouxe alguma clareza ou inspiração, aproveite para deixar o seu like. Dessa forma, o YouTube também entende que essa mensagem pode ajudar outras pessoas e leva esse conteúdo a mais gente. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, o convite está feito. Inscreva-se, ative o sininho para receber notificações e se junte a essa comunidade de buscadores de uma vida mais forte e serena. Obrigado por estar aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo.